nesta aula aqui vamos falar um pouquinho sobre layout de páginas. Eu vou orientar vocês aí como vocês olharem para uma página e conseguir entender aí basicamente como funciona, tá bom? O produto que vamos clonar a página aí vai ser essa aqui. Então a gente vai criar essa página aqui do zero, tá? Utilizando todos esses elementos, esses efeitos aqui e tudo mais, tá? A gente vai aprender basicamente a construir isso aqui. Então todas as informações já está aqui disponível, né? O site. Então vamos aprender aqui primeiro, chamadas seções. O que são seções? Seções são blocos são linhas. Vou colocar assim, seria como se fosse uma faixa, uma linha. Então, exemplo, aqui existe uma linha, chamada de seção. Tá vendo que essa aqui tem o fundo é tudo igual? A maioria das vezes, cada cor dessa aqui é chamada uma seção, tá vendo? Cada fundo desse aqui é uma seção. As pessoas já deixam dessa forma para ficar mais fácil, ó. Tá vendo? Então, basicamente, aqui está dividido em várias seções, tá? Então, vamos lá. As seções, você pode colocar colunas dentro dela. Um exemplo, aqui existe uma seção, tá? E essa seção, ela tem 1, 2, 3 colunas. Então, se você verificar, ó, fazer assim, ó, você vai ver que está dividido aí praticamente em 3, tá? Já esse aqui, ó, é uma seção mista. Então, é uma seção que tem várias linhas. Então, aqui existe uma seção e tem uma linha com uma coluna. Na mesma seção, uma linha com uma coluna. Aqui, novamente, dentro da seção, uma linha com uma coluna. Aqui também, uma linha com uma coluna. Já essa última aqui, essa última linha, você tem uma linha com 3 colunas. Tá? Já nessa seção aqui, ó, ele tem uma linha com uma coluna. Aqui tem uma linha com uma coluna. Como é que eu sei que esse aqui é uma linha com uma coluna? Tá vendo esse elemento aqui? Esse elemento de circular, ele é um elemento. E ele é um elemento que está dentro de uma coluna. Por mais que você está vendo duas aqui, é uma coluna, tá? Porque ele é um elemento, tá vendo? O elemento ele vem daqui até aqui. Eu vou mostrar esse elemento lá dentro para você. Aqui novamente, uma linha com uma coluna. E assim você vai entendendo o site. Então aqui, ó, essa é uma seção com uma linha e uma coluna, outra linha e outra coluna, outra linha, uma coluna, outra linha e uma coluna. Esse efeito aqui, eu vou mostrar para vocês que vocês podem, se caso vocês sentem dificuldade em fazer, vocês podem deixar vazio. Tá? Não tem problema. O interessante aqui é você chegar mais perto possível do site do produtor. A intenção é você subir aqui, mas eu vou orientar como é que você pode fazer isso aqui. Aqui novamente é uma linha e uma coluna. Aqui é uma linha, apenas uma linha, 3 colunas. Como é que eu sei que aqui não são 1, 2, 3, 4 linhas? Eu sei disso por causa dessa distância aqui entre um e outro, tá? Primeiro ponto. E também não tem separação. Então, se aqui tivesse 2 linhas aqui, você veria separado aqui, tá? Então, aqui teria uma separação, um corte igual tá aqui, ó, daqui para cá, tá vendo? Estaria aqui. Então, aqui tá dentro da mesma coluna, tá? Aqui dentro dessa coluna tem 1, 2, 3 linhas, tá? Então, dentro dessa coluna tem 1, 2, 3 linhas, tá? Então, não é uma linha por fora, é uma linha dentro da coluna. Aqui novamente é apenas uma coluna, uma linha e uma coluna, e aqui já muda de seção. Aqui temos uma seção. Aqui, ó, tem 2 formas de você fazer isso aqui lá no produtor, lá utilizando os dados do produtor. Você pode recortar isso aqui como imagem, tá? Ou fazer isso aqui manual. Como é que é isso aqui? Isso aqui ele é uma coluna. Desculpa. Aqui é uma linha com 1, 2, 3 colunas. Mesma forma, é igual a esse aqui. Porém, ele tem essa borda aqui, ó. A gente vai utilizar a borda aqui, a borda com linha. Então, eu vou explicar como funciona. Mas, caso você sinta dificuldade, pode recortar e salvar como imagem. Vai ser da mesma forma, só não vai ter esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Eu passo o mouse, vai ficar só uma imagem. Você consegue colocar a linha aí também na imagem. Essa nova seção aqui é uma seção com uma linha e uma coluna, outra linha, 2 colunas e uma linha aqui, tá bom? Aqui novamente, ó, aqui é uma linha, uma coluna, aqui embaixo é uma linha e uma coluna, aqui é uma coluna com uma imagem, aqui, isso aqui é
linha e uma coluna. Esse aqui é um outro elemento, é chamado de elemento sanfona, tá? Mas eu vou mostrar lá direitinho como vocês fazem lá, beleza? Então são vários elementos aqui, ó, tá vendo? E aqui novamente é uma linha e uma coluna. Aqui, por mais que não tá aparecendo, aqui é uma outra seção, tá? Aqui embaixo é uma nova seção, por mais que não mudou de cor, aqui é uma nova seção. Como é que eu sei, Will? Porque geralmente você pega blocos deste tamanho aqui, ó, tá? Para fazer seções. Então, aqui não tem. Mas se você reparar bem, aqui tem uma linha meio que invisível aqui emendando, que aqui tá degradê e aqui tá mais claro. Então, você basicamente por causa disso é experiência. Mas caso você não saiba e quiser colocar na mesma seção, não tem problema. Só mostrando que com o tempo vocês vão aprender. Então aqui é uma linha, uma seção, uma linha, uma seção, uma linha dentro da seção, uma linha dentro da seção, outra linha dentro da seção, outra linha dentro da seção e aqui novamente uma linha, uma coluna dentro da seção. Esse último aqui é chamado de rodapé, que é no final. Bora lá para cima? Para ir lá para cima você aperta o Ctrl e Home. Aqui em cima. Então esse aqui em cima é chamado de header ou topo. Aqui embaixo é footer ou rodapé, tá? Então para você ir lá para cima, você clica Ctrl Home, para você ir lá para baixo, Ctrl End, tá? Vamos lá. Então aqui temos aqui uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas. Então no fundo aqui nós temos uma seção com 4 colunas, beleza? Então basicamente isso aqui é uma estrutura de site. Dentro desse site tem vários elementos. Aqui tem link, é chamado link genérico, porque é um link que vai direcionar para dentro da página. Tá vendo? Vai direcionar aqui para dentro da página. Temos também ícones. Eu vou ensinar vocês a utilizar esses ícones aqui. Temos ícones. Temos também botões, imagens. Temos aí, esses aqui são a palavra, me fugiu o nome da minha cabeça, mas é como se fosse, não é índice que fala, é outra palavra, mas eu vou te mostrar lá dentro como funciona para você colocar isso aqui. Temos também imagens, utilizando o carrossel. O nome desse elemento aqui é carrossel. Dentro do carrossel existe 3 colunas. 3 é 4? 1, 2, 3, 4. São 4. São 4 colunas. Dentro de cada coluna tem uma imagem, tem um título e tem também aí um texto. E aqui embaixo nós temos aí outro botão. Aqui é um título, texto, imagem, botão. Aqui são efeitos de divisórias, tá? Aqui imagens, título, texto, botões. Então basicamente o site é feito disso, de botões, imagens, textos e títulos, tá? Basicamente é isso aí, tá bom? Na próxima aula vamos já começar a criar o topo ali, tá? A gente vai criar o topo em cima e pra gente ir trabalhando, tá bom? Caso você queira utilizar a técnica que eu ensinei no módulo 2 para você baixar, seria interessante, porque todos esses elementos aqui, essas imagens que tá aqui, ficaria disponível para você lá. Mas caso você não queira utilizar a técnica lá, a gente pode clicar aqui, ó, e salvar a imagem. Então todas as imagens que tem aqui a gente consegue salvar e utilizar ela, tá bom? Então não se preocupe que eu vou ensinar das duas formas, ok? Vamos para a próxima aula construindo já o header aqui. Esse primeiro aqui em cima, tá bom? Vamos para a próxima aula.